da Justiça, Governo Federal. No ar, o Camaçari em Debate, o programa que discute os temas relevantes da vida em Camaçari. Uma cidade industrial que conta com manguezais e 42 quilômetros de litoral que atraem turistas de todo o mundo. Pensar a política de preservação ambiental de Camaçari é, ao mesmo tempo, tratar do desenvolvimento econômico e turístico da cidade. Para refletir sobre o meio ambiente no município, nós convidamos o diretor de água do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eduardo Topázio, o vereador Gilvan Souza e o vereador Dilson Magalhães. Boa tarde, muito obrigada a vocês por terem aceito o nosso convite. Eu vou começar perguntando para o Eduardo. A gente fala do meio ambiente, mas às vezes esquece que o ser humano faz parte dessa história. Então, pensar o impacto desse meio ambiente, também pensar na nossa sobrevivência. Com certeza, eu acho que isso é talvez um hábito comum quando se fala em meio ambiente, separar do ser humano, mas na verdade a preocupação com o meio ambiente é por causa do ser humano. Eu costumo brincar com alguns amigos que são mais radicais na postura do meio ambiente, é o seguinte: olha, a questão do meio ambiente estaria resolvida se todos nós mudássemos para Marte, por exemplo. Isso aqui virasse uma grande colônia de férias. Mas na verdade a questão ambiental, a preocupação dela é uma preocupação antropológica, do ser humano de fato, não é uma preocupação relativa à questão da natureza, tem íntima relação com a nossa sobrevivência, com a nossa permanência como espécie no planeta. Vereador Dilson, e cuidar das pessoas, cuidar do ser humano é também um trabalho da política. Com certeza. Boa tarde, né? Primeiro gostaria de agradecer o convite e a questão do meio ambiente não é só uma questão da fauna, da flora, mas também tem os animais que hoje, né, tá incluído nesse processo de convivência, e nós, seres humanos também. Eu acho que a questão do meio ambiente, ela é mais de atitude, né, do que de normatização jurídica. Obviamente que você tem que ter normas a seguir, né? Agora, eu considero isso como uma questão de atitude. Se a gente tiver atitude e educação, né, para preservar as coisas, o meio em que nós vivemos, a gente vai ter uma condição de vida melhor para a gente e para o presente e para as futuras gerações, né? Vereador Gilvan, a gente percebe que as leis hoje em dia são mais rígidas do que no passado. E fazer lei é trabalho de vereador. Como é que você vê essa evolução e a importância do trabalho legislativo nesse assunto? Olha, nós temos um problema cultural em nosso Brasil e nosso município não é diferente. Nós temos em nossa cultura a fazer a lei e fazer lei para fiscalizar a lei. Então, acho que nosso trabalho hoje é muito mais na responsabilidade de mudar o conceito das pessoas no comportamento, como nosso amigo Eduardo colocou. Eu acho que o meio ambiente ele já nasce perfeitamente correto e todos os impactos causados, eles são relacionados a pessoas. Então, se nós tivermos uma cultura diferenciada, um conceito de comportamento, no melhor aproveitamento de água, no melhor aproveitamento dos nossos resíduos, não tratar lixo como lixo. Nós temos aqui uma coisa chamada, um dos maiores problemas de geradores de poluição no nosso município, chama-se fossa séptica. Nós temos um problema de cloriformes fecais aqui absolutamente grande, né? Então isso, sem dúvida alguma, uma das nossas geração de poluição no nosso município, no nosso lençol freático, chama-se fossa séptica. E isso incorre na nossa responsabilidade enquanto político, enquanto governo, de resolver esse problema através do esgotamento sanitário. Eduardo, a gente tinha, por exemplo, no Brasil, uma cidade como Cubatão, que lá na década de 80, por conta da questão de ter sido um dos principais polos
né, industriais do nosso país, era a cidade mais poluída do mundo, era uma mancha ruim para a nossa cidade. Hoje em dia, uma cidade industrial não necessariamente tem um ar comprometido de níveis absurdos para a convivência humana. Hoje existe tecnologia que remedia esses processos, ou seja, você pode plantar uma indústria e colocar filtros, equipamentos de proteção na sua geração de efluentes. Obviamente que isso aumenta o custo dessa indústria, né? Hoje, a grande discussão que se tem hoje em dia no planeta, inclusive, que um dos maiores emissores de poluição do planeta são as duas maiores economias do mundo e que vem historicamente fazendo isso. E todas as medidas protetivas em relação a esse aspecto significam custos adicionais à indústria que produz. Então, é o produto que sai mais caro e isso termina nesse planeta globalizado, né, nesse comércio, reduzindo a competitividade dessa indústria com seus produtos internacionais. Quer dizer, esse é um grande dilema da sociedade. Né? Qual a sociedade que quer, que planeta nós queremos. Então, por isso que você tenta fazer acordos internacionais, como esses acordos relativos à mudança climática, onde impõe mais tarefas, digamos assim, mais questões a serem resolvidas, mais investimentos dos países mais desenvolvidos, onde tem esses impactos historicamente estão sendo implantados, e é um pouco, digamos assim, mais complacente, ou seja, mais crédito dos países em desenvolvimento, e a gente está nesse meio termo entre um e outro. Então, esse é um grande desafio. A gente aqui, particularmente, desde que o polo foi construído, a área de meio ambiente na Bahia foi pensada em função do polo petroquímico. Podemos dizer que o órgão de meio ambiente do Estado ele é um filhote do CEPED, nasceu lá dentro, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento originalmente pensado para atender o polo petroquímico. Então, a gente tem um íntimo acompanhamento e ligação com o polo petroquímico de Camaçari. E a gente também está transmitindo ao vivo o nosso programa pelo Facebook. Já chegou uma pergunta, é do Rubens Reis, ele quer saber exatamente isso. Como é que está o ar em Camaçari? O ar está bem, está bom. Hoje, por acaso, antes de eu chegar aqui, eu peguei os relatórios, recebi por e-mail todos os dias os relatórios das redes de monitoramento e todos estavam verde, sinalzinho, índice de qualidade do ar, todos estavam considerados como adequados. Algumas pessoas no município reclamam do cheiro do ar. Sentir um cheiro, um odor não agradável, é sinal de que está poluído, que tem problema? Pode ser sinal, sim. Eu acho que tem que ser investigado sempre que ocorre isso. É bom que se diga que a rede, elas são 10 pontos de monitoramento, ela pode não cobrir adequadamente todas as áreas, depende dos padrões de vento naquele momento, pode ter um problema relativo a um elemento, um produto, um tipo de parâmetro que não é necessariamente aquele que é normalmente monitorado pelo ar. Cabe, nesse caso, acionar o órgão de meio ambiente que prontamente virá aqui e investigar esse aspecto. Agora, eu moro em Salvador, em uma época andou levantando essa hipótese de que o cheiro que ocorria em Salvador vinha do polo. Eu dizia, porque eu conheço dinâmica, eu conheço física, eu sou engenheiro, de que isso não era possível. Quer dizer, não era possível de fato, do ponto de vista físico. Ir lá em cima, cair em Salvador, só um mau cheiro. Então, o que é que ocorre muito? Poluição, como foi dito pelo vereador, causado por esgotamento sanitário. É muito comum o cheiro de ácido sulfídrico, mais ou menos, que é uma decomposição anaeróbica de matéria orgânica, que é muito comum no esgotamento sanitário. Você concentra demais, não tem produção de oxigênio mais naqueles corpos d'água, e aí a produção anaeróbica libera esse gás sulfídrico, que dá um cheiro de ovo podre, por exemplo. Então, isso às vezes é o esgoto. É o próprio saneamento da cidade, ou a falta de saneamento, que causa esse mau cheiro e se confunde com questões ligadas à área química e petroquímica. É bom que se diga que qualquer tipo de vazamento na área petroquímica, muitos deles são altamente perigosos, o que estaria mais sujeito a impacto e problema é o trabalhador que está no sítio da indústria. Uhum. Bom, as empresas nesse cenário de impacto ao meio ambiente também já criaram uma certa consciência e tem algumas que têm programas, até não só seguindo a legislação, e às vezes esses programas são até mais exigentes do que a própria legislação incube. Como é que a gente pode pensar essa mudança de cultura também dentro das empresas, vereador Gilvan? Olha, as empresas, na realidade, tratando especificamente do polo petroquímico, são empresas com gestão de conceito americano, que vem, inclusive, com isso muito mais renovado do que a nossa própria política de meio ambiente, que é focada, mais uma vez, que eu me preocupo muito mais em comportamento. Hoje nós temos as responsabilidades sociais, nós temos as ISOs, que é as certificações, se eu não me engano, o Eduardo, a ISO 14001, que tem na sua íntegra o meio ambiente. Então, assim, hoje não é uma questão de conceito ou de gestão. Hoje é uma questão de responsabilidade, fiscalização e lei. Então, hoje o INEMA, ele tem aí os TACs, os termos de ajustamento de conduta, para liberar a licença ambiental. É todo um processo que demanda um tempo de fiscalização, de comprovação de indicadores, enfim. Então, você tem hoje ferramentas dentro dos órgãos fiscalizadores que não fica sobre a vontade da gestão. Ele de fato,
homologada através da fiscalização e atendimento aos condicionantes exigidos para essa empresa operar. Vereador Dilson, aqui em Camaçari a gente tem especificamente a CETREL, que é uma empresa exatamente para cuidar dessa questão ambiental. Como é que você vê a atuação dessa empresa? A CETREL, ela vem atuando hoje, se eu não me engano, é a única empresa que trata de quase... Da recepção do da resíduo. recepção, quase 90% desses resíduos que são produzidos aqui no município. Porém, eu andei sabendo também que existe algumas indústrias, tipo a indústria de cerâmica, onde ela usa parte desse resíduo no próprio produto do bloco, né? E isso tende a melhorar e a contribuir com a redução de como esses resíduos são tratados. Muitas vezes não são tratados de forma corretamente. E aí você vê que aqui a gente possui outros mecanismos que possam agregar, né, a funcionalidade que a empresa CETREL tem hoje a nível de contribuição. Eu acho que se a gente puder facilitar no modo de dar agilidade e ter uma legislação específica para que outras cadeias industriais possam também tratar esse resíduo, eu acho que isso melhora no custo, porque tem um custo alto. A CETREL ela não recebe de graça isso, né? Até porque existe um processo, né, físico e químico para isso. Então eu entendo que ela faz o papel dela, faz a função dela muito bem. É uma empresa que tem aí todos os seus certificados. Ele nunca ouvi dizer que houve algum problema de impactos ambientais por conta da atividade dela no município. Agora eu acho que a gente deveria focar também e tentar, como eu dei com exemplo da indústria da cerâmica, que a gente vai fomentar isso mais para a gente poder estar tratando e melhorando e contribuindo mais com essa questão desses resíduos químicos, né? Pois é, o vereador trouxe uma informação, Eduardo, eu quero acrescentar esses outros resíduos, que normalmente quando a gente fala de indústria, a gente pensa logo no ar. Mas a indústria também tem a relação com a água, o próprio solo. Que tipo de impacto a indústria pode trazer para o meio ambiente? Olha, a CETREL, ela começa aqui como pública, né? Hoje é uma empresa privada, foi criada a Central de Tratamento de Efluentes Líquidos do Polo Petroquímico de Camaçari para tratar basicamente os efluentes líquidos em primeiro lugar, antes de tudo. Mas hoje ela tem implantado no seu parque de tratamento uma grande indústria, digamos assim, de prestação de serviços ambientais. Então ela trata resíduos sólidos, inclusive tem capacidade de recepcionar resíduos sólidos perigosos no seu incinerador de qualquer lugar do país. Há uma polêmica muito grande, vai trazer produtos poluentes para cá. Na realidade é serviços que estão trazendo, é ICMS, é custo, tudo feito com determinada segurança. Queimar o lixo de A, queimar o lixo de B não vai fazer diferença nenhuma, vai queimar do mesmo jeito. Tá? E reduzir uma condição de estabilidade. Agora, o polo petroquímico, ele é bem resolvido nesse aspecto. Quer dizer, ele, na realidade, ele tem nesses períodos de tempo dele evoluído muito rapidamente em relação a seus custos. Resíduos é custo, o vereador colocou muito bem. Você pode reaproveitar parte desses resíduos inertes, que não perigosos, para agregar com valor nele para outros produtos adicionalmente. A indústria cerâmica me parece que é uma indústria importante regionalmente, ela tem um porte local, ou seja, na realidade o controle e a licença dela cabe aos municípios por causa do porte e do tamanho dela. Então ela pode muito bem agregar algum tipo de material não perigoso no seu processo, pode ser um ativo importante nele, e pode ser ganho, input de custos. Nós estamos até cadastrando recentemente algumas cerâmicas aqui para outros estudos, né, de verificação de impacto de poluição atmosférica. E a CETREL também, hoje em dia, me parece que ela já auxilia nesse controle de poluição atmosférica. É bom que se diga que no quesito de poluição atmosférica, como o ar é algo difuso, você não canaliza o ar, né? É mais um controle na fonte. O importante é que a indústria
tenha seus filtros, sua capacidade de produção, sua queima de processo, que seja bastante eficiente, de modo que o mínimo vá para a atmosfera. Daí o que existe mais na realidade é um monitoramento, um acompanhamento de entorno, para se verificar se a emissão, não só no entorno, como na própria chaminé, para verificar se as emissões estão dentro dos padrões recomendados internacionalmente. Isso que é importante, ela também presta esse tipo de serviço, e a gente, dá graças a Deus, tem uma empresa dessa que começou estatal, hoje é privada, prestando esse serviço, e hoje não só presta serviço aqui para o polo petroquímico, presta serviço para vários lugares do Brasil, por exemplo, que acompanha o processo de monitoramento de qualidade do ar no Rio de Janeiro, essa é Trebo, parece que em Recife também. Então, é uma empresa baiana que está já dando os voos além do nosso estado. E o cidadão comum, a pessoa que está em casa acompanhando a gente? No ar, o cheiro pode denunciar. Com a água, tem algo que a gente possa observar? Ou realmente o solo... O mais crítico é a água aqui nessa região. Só para vocês terem ideia, quando a gente começou a monitorar os recursos do estado, é bom que se diga que isso é um processo relativamente recente, de forma mais intensiva, a partir de 2006, 2007, a gente começa a fazer isso. Aqui tinha o rio mais poluído do estado, o Camaçari, um trecho que passava aqui para a cidade. Mas, basicamente, essa poluição não era causada pela indústria, era causada pelo crescimento que houve da população, sem um devido acompanhamento de infraestrutura e saneamento básico. Quer dizer, você tem água, que é a primeira coisa que todo mundo quer trazer, geralmente, quando traz água, você gera esgoto. Você falou da fossa séptica, correto. Fossa séptica é a primeira solução que se faz para tratar o esgoto, para não jogar na rua. Mas nem sempre você tem condições de fazer fossa séptica. Se você tiver o lençol freático muito próximo, você vai contaminar o lençol freático mais do que isso. Você não vai conseguir, vai encher rapidamente essa fossa séptica. Você vai fazer com que aqueles escoamento seja uma mera caixa de passagem e vá diretamente escoar pelas ruas, vai terminar parando nos rios. Então, Camaçari teve esse problema com todas as cidades brasileiras, é bom que se diga isso, sem exceção praticamente. Se tem alguma, me conte qual é o caso, que eu não conheço. Curitiba é um caso icônico, né, no país, mas mesmo ela teve problemas quando cresce de forma desordenada, sem um devido planejamento. E esse é o nosso grande déficit na administração pública municipal, planejamento. Acabei de chegar dos Estados Unidos agora, na sexta-feira, fui para uma cidadezinha do interior chamada Lincoln, uma missão oficial, inclusive, e me impressionou exatamente a cidade com 260 mil habitantes, onde as ruas eram largas, tinha calçada para todo mundo circular, né, com os seus problemas econômicos. Vi homeless lá, é ilusão achar que não tem pobre fora do Brasil, tem sim, e é uma grande potência, a maior potência econômica do planeta. Né? Mas o que me chama a atenção é justamente o planejamento. A cidade gasta-se muita energia com isso, não é para importar o planejamento dele, mas é importante que as cidades cresçam de forma planejada, porque o uso e ocupação do solo, que é a competência do poder local, dos municípios, ela é fundamental para ter qualidade de vida das pessoas e para a cidade poder crescer de uma forma mais ordenada com menos impacto ambiental. Vereador Gilvan, como é então que a Câmara de Vereadores pode ajudar nesse planejamento municipal? Olha, primeiro eu acho que nós já temos um passivo aí cristalizado em nosso município. Ou seja, nós já temos uma ocupação desordenada que é passivo e é concreto, não se mexe. Uma cidade, quanto mais se fiscaliza, mais barato o custo de fazer a gestão. Nós temos nesse passivo que eu coloquei aí, nós trabalhamos com ocupação em cima de dunas, que é impacto ambiental. Nós ocupamos a margem do rio. Nós levamos nosso esgotamento sanitário para o nosso leito do rio. Para você ter ideia, nós temos um trecho de rio que sai de Vila de Abrantes até Areias, que hoje é uma rede de esgotamento sanitário, né? Com os odores, com as doenças, ou seja, não dá para a gente deixar de falar em política pública sem transversalizar a saúde, a educação, saneamento básico através da infraestrutura. Então, assim, talvez eu esteja com um pensamento equivocado, mas é no que eu mais acredito. A inversão desse conceito de fazer administração é essa, você começar pela infraestrutura para terminar na saúde, né? E a gente faz o equivocado, a gente debate a saúde sem combater os geradores dos problemas de saúde. Então, Camaçari hoje, a gente quer discutir uma metrópole, mas morando numa condição de província. Então, o governo que pensar em transformar Camaçari, o governo que pensar em qualidade de vida da cidade de Camaçari, vai pensar no esgotamento sanitário de nossa cidade. Eu acho que é imperativo isso, não dá para a gente conviver com esgotamento a céu aberto, passando dentro de nossa cidade, de nossa comunidade. Haja visto o nosso trecho de rio, que a gente chama de canal de revitalização, que atravessa toda a cidade de Camaçari naquela condição. Um impacto visual, um gerador de doença, né? Então, um transmissor de problemas de saúde, né? Porque ali você tem
os ratos, enfim, você tem os mosquitos, né? Você tem as fezes. Então, assim, além do impacto visual, você tem um problema que vai, sem dúvida alguma, colidir dentro da saúde, dentro da educação, dentro da formação, dentro da autoestima e da qualidade de vida da cidade de Camaçari. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa. O Camaçari em Debate vai para um intervalo e a gente volta já. Não saia daí. Que tal se engajar num movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. É isso aí, está sendo lançado o movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Porque os nossos meninos e meninas muitas vezes ainda têm seus direitos violados. Maus tratos, trabalho infantil, Acesso a bebidas e drogas. Exploração sexual. isso tem que acabar. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. E você pode denunciar qualquer tipo de violação pelo Disque 100. Ou baixando o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Na época ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento eu desabei em lágrimas. E aí o meu esposo ele disse: amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. O Camaçari em Debate está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre a preservação do meio ambiente em Camaçari. Eduardo, ele é do INEMA, a gente está conversando aqui um pouco sobre essa questão. Nós temos um estado que é bastante turístico, Camaçari também se enquadra nisso, mas nem sempre os empreendimentos ou até mesmo o próprio turista tem um comportamento ambiental. Como é que a gente pode conciliar a atividade turística e também esses possíveis problemas que o próprio turismo pode trazer? Olha, já foi dito aqui, o fator de educação empresarial, inclusive, que às vezes a ganância empresarial termina fazendo uma ocupação, eu digo sempre, matando a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, a gente falou em ocupação do solo, Camaçari é um grande exemplo. Quer dizer, o litoral de Camaçari ele tem algumas particularidades que a racionalidade na ocupação é condição imperativa para você ter um desenvolvimento turístico adequado para a região. Porque o que o turista quer vir ver aqui? Quer viver a natureza. Quem vem no litoral de Camaçari nem lembra que aqui tem o maior polo petroquímico da América Latina. Ele está distante, quer dizer, tem esse benéfico. Camaçari, na realidade, tem essa grande sorte. Você tem duas riquezas. Você tem um polo petroquímico e tem uma condição de litoral aqui fantástica, que ímpar, próximo de um grande centro, próximo de aeroportos. Tem tudo para ter um grande potencial, para ter muito mais do que tem até hoje em dia.
O que é importante, aí a gente volta no aspecto, é um bom planejamento, uma boa ocupação do solo, um controle no uso do solo adequado, porque alguns problemas ocorreram nos últimos anos, eu vou aqui me ousar falar com os senhores vereadores que são mais entendedores desse assunto do que eu, que parecem alguns crescimentos de forma um pouco controlada e desordenada em alguns núcleos urbanos da área do litoral, que são áreas, inclusive, com grande potencial turístico anterior a isso tudo, que é o Cavanhaque. Arembepe é icônico, né? Quem não conhece Arembepe no mundo. Né? Eu me lembro que quando eu era garoto, eu jovem na faculdade, vim para o Festival de Música em Arembepe. Não sei se vocês lembram disso, vocês já eram nascidos, eu não sei, eu era. Eu sou mais jovem, né? Então, veja só, eu acho que talvez essa questão cultural e a questão da beleza natural tem tudo a ver com o litoral, né? E está tudo muito dissociado, separado do grande núcleo que é o polo petroquímico. Os riscos que ocorrem em relação ao polo é, obviamente, que o seu efluente, seu emissário vai para o litoral, é tudo sob controle, não causa nenhum impacto, o impacto é minimizado, é mínimo, não chega à praia, né? E uma das coisas que é um grande ativo que acho que vai ter que se preocupar e cuidar, e é um papel nosso, mas é um papel de todos nós, que é também os seus mananciais, os seus rios, que chegam no litoral, que passa na aldeia, em antiga aldeia Ribe, passa ali o Capivara, né? Então, esse rio precisa ser realmente protegido e preocupado. Uma das preocupações que nós, da área de meio ambiente, tivemos no Estado, foi quando estava se fazendo o licenciamento da rede de esgotamento sanitário de Camaçari, me parece que ainda não está totalmente pronta, mas que isso é uma demanda antiga da sociedade, é que dentro do possível, que essa rede fosse para a CETREL, porque a CETREL tem a tecnologia para tratamento. Havia um problema de viabilidade econômica, isso no início do século XXI, lá nos primeiros anos, né? E que se enfrentava com uma alternativa fazer um tratamento terciário. Ótimo, tratamento terciário você sai praticamente com água sem nada de bactéria, com a demanda de oxigênio adequada para atender o rio. O problema é que vai com nutrientes, que não faz mal, mas causa proliferação de plantas aquáticas, né? Com nitrogênio e fósforo, que é melhor utilizar isso na agricultura do que jogar no rio. Então, são questões que precisavam ser resolvidas. Me parece que foi resolvido, que hoje parece que o tratamento deve ir vai para o CETREL, eu não sei precisar agora nesse devido momento, mas saneamento em Camaçari é o fator importante, acho que devia ser prioridade para todo mundo, né? Porque uma cidade com saneamento significa melhor qualidade de vida para todos. Eduardo, só para contribuir, essa possibilidade técnica e operacional do saneamento, do esgotamento da CETREL, ela se limita à região de Arembepe. Uhum. Mas eu falei até da sede municipal. Mas da ponte de Busca-Vida até Areias, isso não foi viável, né? Então, esse é um projeto que já foi para o Ministério da Cidade e Ministério do Meio Ambiente 3 vezes e já votou. É um projeto que há 3 anos atrás estava na ordem de 97 milhões, mas não aconteceu. Eu acho que eu concordo plenamente. Na verdade, Busca-Vida, como ela não é tão densamente povoada, ela não precisaria uma solução desse tipo, né? Eu ocupei o monitoramento das praias no litoral aqui, onde nós temos problema de monitoramento de qualidade de água na praia. Do outro lado de Busca-Vida, em Lauro de Freitas. Nós não temos do lado de Busca-Vida. Até brinco com um primo que mora lá, você está privilegiado aí, a praia sempre dá própria. Te dá em buraquinho. Mas você está falando do rio, do despejo no rio. O rio que divide os 2 municípios impacta mais por questões lá de Lauro de Freitas, não é de Camaçari. Uhum. Tá? Camaçari, talvez no litoral, o grande aglomerado urbano é Arembepe, não é outro. E fora do litoral, ali próximo, Guarajuba, ali próximo, aquela região. Aquilo pode ter solução local, né? Esgoto é uma coisa que é relativamente fácil de tratar e um dos desafios que a gente tem é reutilizar a água do esgoto. O esgoto é 0,8, ou seja, para cada litro de água, 800 ml volta como esgoto. Mais ou menos essa a conta que a gente faz. Então, para cada 100 litros, 80 litros volta como esgoto. Mas esgoto é 99% água, não é 99%, é 99,9% água. 0,01% que é sólidos. E é algo relativamente fácil. E é uma grande fonte de nutrientes. Porque o grande desafio da sociedade, que é uma sociedade sustentável, é reutilizar o esgoto e nem simplesmente tratar, gastar energia. Em algum país já é potável a água, né? Pois é. Já aqui, a gente hoje está passando por uma crise hídrica aqui na região. Vocês sabem disso. Os reservatórios estão depressionados. Nós estamos passando por um período longo de estiagem. 6 anos de seca na Bahia, sendo que nessa região há uma década tem chovido abaixo da média. Então isso faz com que os nossos reservatórios se depressionem. Eu gostaria até de chamar a atenção dos senhores de que também a importância de a gente preservar o entorno dos reservatórios. Aqui Santa Helena não é no município uma parte, me parece, né? Mas basicamente de Ardábil. Mas é importante a gente também ter essa visão clara de que em torno dos reservatórios
é bom se manter, não exigir uma ocupação ser mais rarefeita, manter a tal que a gente chama de área de proteção permanente, matas ciliares, reservatório não seria mata ciliar, porque é um produto construído, mas manter permeabilidade e área verde. Se eu não me engano, já em alguns países mais desenvolvidos, né? E aí eu estou me referindo ali, Inglaterra, aparece ali, em torno ali. Essa questão da reutilização da água já é uma condicionante para a construção. Israel é especialista nisso. Israel não fizer isso, e aqui a gente já poderia inserir isso. Já é um grande desafio. Eu acho cultura, que, o senhor sabe, saneamento é regulado pelo município. A empresa de saneamento é uma concessionária, em concessão. Então pode ser um acordo, pode discutir exatamente com ela uma forma de você dar uma solução melhor com algum tipo de contrapartida. A regra que tem seguido nesse aspecto é a viabilidade econômica, porque você paga pelo esgoto e a população, infelizmente, é um serviço e a população acha que não deve pagar. Não temos uma cultura, uma educação, no sentido de que se é um serviço se paga pelo lixo hoje em dia. Foi difícil incluir isso, mas foi um processo. Né? Quando eu fui morar em Salvador, na década de 70, a gente pagava 110%, onde tinha rede de esgoto, morava no bairro da Barra, lá já tinha rede de esgoto desde aquela época. 110% pela tarifa de água, hoje 80%. Mas por que isso? Por causa desse 80% de retorno, quer dizer, é 80% de retorno. É um serviço, você afasta da sua casa, né, o tratamento. No caso de Salvador, são 2 emissários submarinos, vai para o mar faz o trabalho dele, beleza, ótimo, perfeito. Mas onde não tiver mar próximo? Então, a reutilização, o reuso, pode ser uma boa tática, uma boa estratégia para molhar praças, jardins, né, com um tratamento mínimo que dê garantia sanitária. Até mesmo em casa é possível o consumidor fazer o reuso da água. Claro, poder fazer um pequeno tratamento que desinfecte, porque o grande risco realmente são as bactérias. Os coliformes fecais é um indicador de material fecal. Então ele não é o problema em si, o problema é o que vem junto com ele, que são as outras bactérias mais agressivas para o organismo, mais patogênicas, ou vírus que pode estar. A gente usa o coliforme fecal porque ela é a mais resistente, ela que dura mais tempo viva. Então, se ela não tiver com uma quantidade pequena, significa que as outras morreram antes. Então, é uma estratégia de acompanhamento, é fácil de identificar. E a gente monitora as praias aqui, Camaçari está de parabéns, não tem quase... Eventualmente, aliás, não é Camaçari, só Buraquinho, que é do outro lado, e Praia do Forte, que dá naquela área ali onde tem a igrejinha, de vez em quando dá problema. Mas o litoral de Camaçari, nota 10. Bom saber disso, hein, vereadores? Tinham que faturar isso com o turismo. Quando tem que divulgar, né? Quando a gente traz um debate com a preocupação de reutilização de água, de racionamento de água, a gente não pode deixar de trazer a perfuração de poços artesianos desenfreada, sem nenhum controle, que a população acha que é uma água de graça. Não é de graça. É uma água gasta demasiadamente, sem nenhuma responsabilidade, e que é retirada e que não volta. Né? Uma parte pode até retornar, mas se ela voltar, ela não volta com a qualidade que se tem, né? Então, você, quando tem um poço, você lava um carro que é para gastar 10 litros, você gasta 50, porque você não tem recibo. E, às vezes, esse custo ele é muito maior no impacto ambiental do que no econômico. Com certeza. Então, a gente trabalha, e aí eu vou voltar a insistir na fiscalização. Se a gente fiscaliza bem, tudo fica mais barato. Né? Desde as questões ambientais, físicas, a econômica. Então, nós precisamos ter poços ortogados, a gente não fiscaliza, todo mundo tem seus poços, todo mundo perfura, as empresas não são fiscalizadas e não exigem, que aí eu falo, Eduardo, de novo, de uma gestão responsável. Né? E a gente precisa, de fato, nessa casa aqui, falando enquanto vereador, trazer um debate dessa natureza, porque a gente está vendo a médio prazo, não é mais a longo prazo, a gente está vendo a médio prazo, a gente correr um risco de ficar sem água de qualidade. E se prorrogar isso, vai ser a curto prazo. Vereador Dilson, o senhor circula, normalmente os vereadores estão muito nas comunidades. Com relação a essa questão ambiental, o que é que o senhor tem visto, o que é que as comunidades têm trazido para o senhor? Olha, hoje, inclusive hoje, lá no Parque Verde, nós fomos convidados a tratar exatamente do esgotamento daquela comunidade, né? Do sistema de esgoto de lá, aonde a comunidade precisa, necessita que isso seja feito, e existe uma demanda judicial que ainda impede isso. Quer dizer, além de todos os problemas que nós já
que a sociedade, principalmente aquelas mais afastadas dos grandes centros, né? Onde a máquina pública demora a chegar, quando você quer fazer alguma coisa, ainda existem questões dessa natureza. Né? A gente, hoje, aqui no município, parece que a taxa, eu gostaria até de lhe perguntar qual a taxa de efetividade do esgotamento sanitário. Quanto ela cobre? Se é 50%, 60%, 70%, o senhor tem? Eu não tenho esse número, não tem esse número nem base, mas o ideal é que cobrisse 100%. A gente nunca deve descansar enquanto tiver 100%. Salvador, o que a Embasa tem reiteradamente informado é que 80%, que eu confesso a vocês que eu acho que isso deve ser 80% da cidade legal, porque você tem uma grande quantidade da cidade que clandestina? É clandestina, não está contabilizada, né? Então aqui deve estar mais ou menos na mesma faixa. Poucos anos atrás, eu acompanhava mais próximo esse processo, eu me lembro que a própria Embasa nos procurou para um acompanhamento dos processos que eles estavam implantando, isso em 5 anos atrás. Eu não sei aí de lá para cá o quanto ele implantou. Agora, o importante é que faça a cobertura no máximo da cidade, 100%. Não tem sentido você cobrir uma parte, privilegiar uma e não privilegiar outras. E essa é a meta a ser perseguida. É óbvio que é investimento, precisa de muitos recursos, né? E isso não é feito. Se for fazer apenas com o alto investimento, com custo de financiamento do retorno tarifário, isso vai demorar mais tempo. Mas se tiver interesse da sociedade e que esses investimentos venham com recursos tanto do município quanto outros financiadores, você pode rapidamente chegar. Eu recebi lá uma informação ali, que é 70%. Que é mais ou menos isso aí, da ordem de 70%. Aqui eu não tinha essa informação. Na sede, né? Na hora ainda... 70% considerando se for com destino final e tratado, né? Que eu acho que esse percentual é muito grande. E essa informação talvez não seja mais confiável para a gente. E é bom que se diga que no Brasil, se você olhar o cenário geral do Brasil, não é 70%, não chega a 60% dos domicílios com rede de esgotamento sanitário. Então, a gente, se for 70%, vem para cima da média. Pois é. Vereador Gilvan, a beleza do município, Camaçari tem algumas APAs, algumas áreas de proteção ambiental, são dunas, manguezais, que precisam ser conservados, que atraem turistas, que também atraem investimentos imobiliários. Como administrar os investimentos imobiliários, que são importantes, que podem trazer mais infraestrutura para o município, mas também de modo que isso não agrida, que não se construa, por exemplo, dentro de área de dunas, ou que se privatize uma lagoa? Hoje nós temos, como havia dito antes, já cristalizado algumas condições de ocupação desordenada, e eu posso dizer até que ocupações extremamente irresponsáveis. Nós temos hoje uma rua que ocupa um manguezal ali de Busca-Vida, ali dentro de Catu de Abrantes. E que nós, enquanto poder público, ainda não fizemos uma ação que deveria ser feita, inclusive fazendo propostas do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, cadastrando essas famílias e dando a oportunidade de morada digna e convencendo-as que ali não é, de forma alguma, o melhor lugar para se morar. Não só em função da questão ambiental, mas também na função da qualidade de vida, da autoestima, do direito do cidadão, já que temos um programa de governo que dá condição dessas moradias. E a política não faz, né? A política não faz. A política, ela precisa sair da questão eleitoral, da questão de voto, e tratar do direito do poder público e do direito do cidadão. Então, enquanto a gente não tiver essa coragem de fazer enfrentamento para melhorar as questões ambientais, melhorar a condição de vida, e aí tudo aquilo que chega dentro da secretaria, nós temos agora uma mudança do cenário que a cidade pedia doado uma secretaria de meio ambiente. Nós tínhamos uma coordenação, a gente discutiu uma superintendência e se manteve a coordenação. Nesse governo agora, nós fizemos a fusão da Secretaria de Desenvolvimento do Solo com a Secretaria de Meio Ambiente. Mesmo tendo uma secretária, nós temos hoje uma Secretaria de Meio Ambiente, com uma estrutura montada, com coordenação,
e para a superintendência, onde essas questões ambientais elas serão e já estão sendo melhor tratadas pelos técnicos qualificados e dentro dessa secretaria, obviamente, teremos a responsabilidade de atender os condicionantes dos novos empreendimentos que chegam e, em especial, para a Orla de Camaçari, porque o polo ele já está montado, o polo é um fomento de mercado de trabalho, o polo é um fomento econômico, um capital estrangeiro, capital nacional, tendo seus problemas de rede viárias, tendo seus problemas de cabotagem, que hoje já inviabiliza os negócios do polo, é um debate que a gente vai ter que abrir em algum momento. Perdemos empresas, né? A gente discute as questões ambientais, mas perder empresa no polo de Camaçari também é meio ambiente, né? Então, a Orla de Camaçari, nos seus 42 quilômetros, é um polo de turismo que, sem dúvida alguma, uma geração de emprego e uma geração econômica, se, no mínimo, igual ao nosso polo petroquímico. E nós não utilizamos. Então, hoje nós temos aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, que já está em viagem a Brasília, em viagem internacional, trazendo e levando necessidade de projetos inovadores para a nossa orla, que a gente consiga usufruir desse polo de turismo que é os 42 quilômetros de praia do nosso município. Dizendo que Mata de São João com Praia do Forte não foi só a política que fez. Chega um momento que a política para e é o empreendedor. É o empresário que vem se instalar com rede hoteleira, é o empresário que vai botar bons hotéis em Jauá. Então, o crescimento hoje, ele não é necessariamente num caminho político só. A gente precisa fomentar a chegada de grandes negócios, grandes empreendimentos, para que a gente gere emprego e economia em nosso município. Eu só queria chamar a atenção de um aspecto que o senhor levantou anteriormente, né, de perfuração de poços. É bom que se diga que para perfurar poços precisa ter autorização do INEMA, da área de recursos hídricos. Você precisa, na realidade, pedir uma autorização de perfuração de poços e depois pedir autógrafo para usar água. Porque a água é um bem público. Porque se é bem público, é de todo, não é de ninguém particularmente. Por isso que o Estado entra para regular isso. Infelizmente, como perfurar poços é muito simples, é muito difícil o Estado estar presente em todo esse processo. Esse é um grande desafio que a gente tem para enfrentar. Na região de Salvador, isso é um problema sério, inclusive. É um trabalho de conscientização, né? Senhores, eu preciso fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta e a gente continua nesse ponto, então. Essas orientações de como fazer esse poço. O Camaçari em Debate faz um intervalo agora. Não saia daí. Nós voltamos já. Que tal se engajar num movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. É isso aí, está sendo lançado o movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Porque os nossos meninos e meninas muitas vezes ainda têm seus direitos violados. Maus tratos, trabalho infantil, acesso a bebidas e drogas. Exploração sexual. Isso tem que acabar. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. E você pode denunciar qualquer tipo de violação pelo Disque 100 ou baixando o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida. É o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal.
O Camaçari em Debate está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre a preservação do meio ambiente no município. Eduardo, eu queria saber de você, como é que funciona essa questão da fiscalização e a legislação? Então, alguém que tem uma denúncia a fazer, alguém que quer uma autorização para construir próximo a alguma área ambiental, próximo de uma lagoa, por exemplo, Camaçari tem histórias de lagoas que foram praticamente privatizadas. Como é que o popular, como é que o contribuinte pode intervir nisso? Para quem denunciar e como é que funciona a fiscalização? Quando o impacto é local, geralmente pequeno porte, uma construção, isso fica por competência do município. O Estado é muito grande, o Estado não tem capacidade, capilaridade para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é óbvio e é justo, é o melhor, ou o que seria o mais eficiente, é que os municípios cuidem. Obviamente que tanto o Estado quanto a União pode atuar supletivamente nesses processos, aí em caso de fazer denúncias. Eu gostaria de voltar a salientar, que eu citei anteriormente, que apesar de todas essas ocupações com erros e falhas que ocorreram na orla de Camaçari, que dá tempo de corrigir ou daqui para frente ter um melhor planejamento, as praias de Camaçari são todas monitoradas pelo governo do Estado. Isso é uma coisa que começamos a fazer quando foi criado o INEMA há 5 anos para cá, né? E elas têm dado sempre frequentemente próprios. Nós, toda sexta-feira, se qualquer um entrar no site ou que se desejar e recebe por e-mail o resultado, tem lá o resultado no site do INEMA, inema.ba.gov.br, a atualização das informações da bonabilidade das praias. Agora, como eu te falei, a fiscalização é supletiva. O município tem mais capacidade, tem mais possibilidade de enxergar qualquer pequeno porte, ocupação do uso do solo, construções, do que o Estado. Se o município não atua, pode se ligar para o INEMA e, nesse caso, fazer uma denúncia e fazer o INEMA faz supletivamente a fiscalização. Mas é importante que o município atue nessa área, porque ele tem mais competência e mais capacidade de atuar em questões dessa natureza. Vereador Dilson, recentemente o senhor fez uma indicação aqui na casa pedindo a limpeza e conservação lá da Lagoa de Jauá, que é um dos pontos turísticos da cidade. Como é que encaminhou isso? Como é que chegou até o senhor essa demanda? Na verdade, era um ponto turístico, né? Hoje não é mais. Era quando eu tinha 20 anos aí atrás, era assim. Essa demanda primeiro surgiu de uma vontade pessoal, já que eu faço parte do PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, onde ele tem como diretriz a base da família e do meio ambiente, né? Isso é muito forte dentro do nosso partido. E é uma reivindicação que foi passada para meu pai desde quando meu pai era vereador, né? Daquela comunidade ali. E eu, sabe que meu pai faleceu tem 2 anos dentro do mandato, não conseguiu fazer essa indicação e eu assim o fiz, atendendo aquela comunidade. Essa indicação minha só foi um ponto de partida para outros que irei fazer, desde que seja uma indicação que tenha efetividade, porque para mim não é confortável e acho que para vereador nenhum. Aqui está o nobre colega Gilvan aqui, que fazer indicação só por fazer não é salutar, né Gilvan, porque a sociedade não ganha com isso. Então fiz essa indicação, a minha linha de trabalho vai ter um forte impacto nessa questão ambiental. Comecei por Jauá, mas vão vir outras indicações por aí. Desde já agradeço ao executivo, né, ao nosso prefeito Elinaldo, que prontamente, junto com o secretário de Serviços Públicos, começou a fazer a limpeza no entorno da lagoa e o próximo passo é fazer a limpeza profunda para tentar ver se a gente retoma aquele cenário de tempos atrás. É importante, só fazer um comentário, o importante é que ele verifique se o que está contribuindo para a degradação seja estancado. Né? Se há contribuição, por exemplo, de esgotamento sanitário para a lagoa, que isso seja vigiado, porque aí ela vai, até por si só, ela vai começar a se regenerar. Provavelmente essa lagoa Eduardo, tem uma condição de alimentação para água de chuva, né? Provavelmente, naquela região de Dunas. Aí já é uma questão
educação e cultural é a questão do lixo. A própria comunidade, os transeuntes também, né, que chega ali e aí joga o lixo, vai jogando o lixo e aí vai tendo toda a degradação do... E vamos de novo voltar ao esgotamento sanitário. A Lagoa de Jauá, como todo aquele canal que atravessa ali a nossa Abrantes até Areias, você fazia uma limpeza e voltaria a fazer a manutenção 1 ano ou 2 anos depois. Com a chegada do esgotamento lá dentro, você aduba essas plantas aquáticas de tal forma que hoje você limpa com 6 meses, o negócio está todo de novo. E com isso você tira a oxigenação da água, você deixa de ver os peixes, né, por falta de oxigênio. Então, tudo bate nessa questão de comportamento e de condição de infraestrutura. Ou seja, não podemos estar aqui agora como legislador jogando só a peteca para um lado. Nós temos que fazer a nossa parte de infraestrutura para dar condição da gente ter o meio ambiente de maneira sustentável e de sua origem, né, Dilson? Né? Porque a gente está falando de uma Lagoa de Jauá, não é simplesmente uma Lagoa de Jauá, é a Lagoa de Jauá, é o cartão postal de Jauá, é o cartão turístico, né? É a essência de quem mora ali, de quem é nativo dali. Então, um cuidado que a gente tem, sem dúvida alguma, de manter essa preservação. Topázio, a gente está numa onda do consumo sustentável, em que a pessoa adquire um produto desde que ele saiba a origem, desde que saiba que não poluiu o meio ambiente, coisas do gênero. Essa é uma onda, deve se consolidar como uma tendência, e as empresas e todo mundo, o governo também vai ter que se adaptar a isso? Eu acredito que sim, porque é um processo, e essa questão do consumo tem a ver com a questão da energia, praticamente. Agora, o que é importante, inclusive acho para a cadeia local, é procurar consumir o que é produzido mais próximo do lugar onde você vive. Né? Isso já tem algumas cidades da Europa, com a crise que veio no mundo, que essa crise que a gente acha que é só no Brasil e não é no Brasil, a partir de 2008, né? Você percebe que, por exemplo, a Itália, que é um dos países mais impactados pela crise na Europa, como é que ela se reorganiza do ponto de vista social. É óbvio que um impacto num país mais rico é diferente de um país mais pobre, porque as pessoas ficam menos ricas, não ficam pobres, a gente fica pobre, né? Mas basicamente com arranjo local de consumo, de economia solidária, economia local. E isso é um processo dinamizador da economia que a gente pensa pouco ainda no Brasil, que é o consumo com produtos locais. Porque você incentiva a cadeia de produção local e você dinamiza a economia do lugar. Então, para mim, consumo consciente é acima de tudo isso. Outros aspectos em relação à sustentabilidade, produtos que sejam menos poluidores, também se faz numa escala mais global. Mas esse aspecto de produção tem mais a ver com a questão da energia. E o que você colocou de logística, de você ter de porto, como é que você transporta, tudo isso gasta muito mais energia. Uma grande discussão que nós tivemos hoje pela manhã, conversando sobre São Francisco, escoar a produção que vem do Oeste, ou que vem lá do Mato Grosso, se você consegue fazer um canal de escoamento que venha sair no litoral aqui da Bahia, não vai precisar ir para o Pará. Né? O FIOL é importante para a gente. Quer dizer, tudo está interligado, todo esse processo. E por incrível que pareça, tem impacto? Não tem impacto. Viver causa impacto. O que a gente precisa ter, mais do que impacto, é estar pactuado com a sociedade, saber qual é a sociedade que nós queremos, né? E ter consciência desse processo. Aí passa por aquela velha frase, educação, educação, educação. Educação é tudo. Então, é todo um processo interligado. Acho que a questão ambiental é de tudo, é uma questão de consciência, de que a gente vive num planeta que é único, que é de todos, e que a questão ambiental passa por um bem-estar de todo mundo, né? Pensa no bem-estar de todos. E a questão econômica é fundamental para isso. Economia e ecologia está intimamente ligado ao eco, né? Vera Gilvan, pensando então nos produtores daqui do município, como é que a gestão municipal pode pensar de forma de favorecer, de dar mais espaço para que o próprio consumo aconteça na cidade? Isso, primeiro, nós temos, nos últimos 4 anos, umas 40 grandes negócios que chegaram no nosso município. E se nós formos visitar essas fábricas, vai nos causar surpresa no que é que elas produzem e nós não compramos aqui em Camaçari. Nós temos aqui em Berclaique, que de fralda, de lencinho umedecido, de tudo que você imaginar, ela produz, estão no mercado nacional e a gente não vê nenhuma publicidade dentro da cidade de Camaçari fomentando esse consumo. Eu estava falando com o Eduardo anteriormente, a entrevista,
que os negócios de Camaçari têm que estar em Camaçari, não só produzindo em Camaçari, tem que estar na rede de consumo de nossa cidade, né? Sendo assim, nós nos sentimos parte desses negócios, né? Não só no mercado de trabalho, mas como consumidor, até porque a economia local vai se movimentar. Então eu sinto falta do marketing dos grandes negócios produzidos em Camaçari dentro da nossa comunicação. Eu sinto falta do marketing dos grandes negócios Camaçari dentro do nosso esporte. Eu sinto falta do marketing dos grandes negócios Camaçari dentro da nossa política pública, no aspecto de segurança, de saúde, não de responsabilidade de assumir esses custos, né? Mas fazendo parte da cidade. Então, hoje o polo petroquímico é de importância muito grande, é uma referência. Pensamos o Camaçari com polo e Camaçari sem um polo. Então, somos referência mundial, não somos ilha, porque nós temos o maior polo petroquímico integrado da América do Sul, né? Mas o polo tem que vir para dentro da cidade. O polo não pode passar só ali pela porta. Então, esse é um debate que estamos fazendo junto com o COFIC. O COFIC tem toda a abertura para dialogarmos, não só de novo nas questões de mercado de trabalho, nas questões ambientais, mas é o polo dentro da cidade de Camaçari atendendo na sua responsabilidade social aquilo que a gente precisa, né? A exemplo do esporte, né? Que é o que a gente assiste. Eu estava falando também com o Eduardo, que se a gente discutir meio ambiente na sua íntegra, da fumaça, do ácido, da água, e esquecer que a gente tem a essência das pessoas dentro de tudo isso aí, para usufruir desse meio ambiente de forma plena, responsável, né? E esse meio ambiente, ele vem com economia e com educação, porque não basta sermos uma cidade rica se não estamos preparados na educação para usufruir disso. Então, eu acho que é uma possibilidade que nós já estamos, via Câmara de Vereadores, via o governo executivo, dialogando junto com o polo, para que a gente tenha o polo dentro da nossa cidade também. Vereador Gilson, uma outra questão é a coleta seletiva. Como as pessoas, não só a indústria, mas também a população, usa as coisas e como descarta. O que a gente precisa estar atento para esse assunto? Olha só, a coleta seletiva já é uma realidade, né? Já de muito tempo. Você vê que nos centros comerciais, você já há algum tempo, você já tem as gôndolas, né? os seus compartimentos seletivos. Eu acho que começa dali. A própria coleta ainda não está implantada aqui em Camaçari, mas já em algumas cidades você já tem dias seletivos para cada tipo de lixo domiciliar que você produz, né? E eu acho que tudo isso parte da forma da educação, tá? Onde você, quando você é educado para na origem você tratar da questão do lixo, o resto é consequência, né? Inclusive, eu gostaria aqui de registrar que eu estou em andamento já com um programa de educação ambiental nas creches conveniada no município, né? Dentro da minha equipe tem uma engenheira ambiental que já está começando a mostrar para aquelas crianças a necessidade de se conviver com o lixo. E é onde eu fiquei sabendo de um dado importante. Não adianta você inserir comportamento e atitude naquela criança se a família dela dentro de casa não compartilhar dessa educação, né? Então, a gente está dando esse pontapé inicial no município, através das creches conveniadas, e eu acho que é uma maneira do nosso mandato estar colaborando com o município e com o meio ambiente que nós vivemos. Essa questão inclusive da coleta seletiva, eu gostaria só de chamar a atenção, né, de um aspecto que eu já presenciei. A coleta ela é mais sustentável se a gente começa a fazer a separação dos nossos lixos dentro da nossa residência. É isso que dá sustentabilidade. É muito comum eu presenciar em cidades do interior da Europa, onde pessoas idosas
levavam seu próprio resíduo separado, cada uma sacolinha. Eu estava com minha mãe, que tem 84 anos, há 2 anos atrás, durante a Copa do Mundo, até me lembro da data, na cidade do sul da França, onde eu mostrei para ela na época de 82, isso aí minha mãe está vendo, agradeceu, deve ter da sua idade, levando a sacolinha com seus plásticos, seu papel, tudo separado e colocando num container público. Ou seja, a prefeitura não ia nas casas pegar. Estou falando de um país rico, França, em Aix-Provence, precisamente, onde a prefeitura ia lá, coletava o container, que só tinha só o seu lixo, já devidamente separado pela população. O que é que passa por isso? Uma boa educação. Né? Acabei de chegar dos Estados Unidos, que eu falei, num evento que era sobre água e alimento, onde tinha lá todos os contêineres de reciclado, e mesmo lá eu via que as pessoas não colocavam adequadamente nos seus lugares. Então, todo isso é um processo, porque se a prefeitura tiver que coletar separadamente esse lixo diretamente na casa das pessoas, o custo disso se eleva muito, que o maior problema é o custo da coleta do lixo. E isso torna-se inviável até do ponto de vista ambiental, gasta-se mais energia, mais circulação de caminhão, todo esse aspecto. Então, um bom trabalho, eu acho que tem que fazer, isso é uma coisa que vai maturar um pouco mais longo, é conscientizar a campanha publicitária, que as pessoas têm que separar, pelo menos começar vidro, plástico, lavado, papéis limpos, separadamente em sua residência, e tentar colocar isso de uma forma, aí ter lugares onde ela pode levar e ser recepcionado, que é uma forma da sociedade colaborar com a administração pública. Senhores, nós estamos chegando já no tempo final aqui do nosso programa. Eu vou abrir o espaço para as considerações finais de cada um de vocês. Vereador Gilvan, por favor. Primeiro eu quero agradecer a presença aqui de Eduardo Topázio, representando o INEMA. Me parecia que nós faríamos um bate-papo aqui, mas eu acho que nós tivemos uma oportunidade de socializar aqui com a cidade de Camaçari a sua experiência, Eduardo. E você nos tranquiliza com a responsabilidade, através lá do INEMA, de como vocês estão, de fato, acompanhando todo o processo de desenvolvimento, tanto petroquímico quanto turístico de nossa cidade. Você traz dados aí importantes. E eu espero que, assim, o nosso trabalho, ele é de conscientização, ele é de programa de governo. A última pauta aqui foi de coleta seletiva, mas hoje, quando você faz essa seleção na residência ou nos condomínios, é o único carro que vem, pega tudo e mistura. Então, acho que nós temos, enquanto poder público, a responsabilidade efetiva de implantar todo o sistema na cidade que melhore a condição de vida de todo mundo. Então, não vamos aqui achar que essa bola só vai para um lado, porque ela vem muito mais para cá, porque não adianta, talvez seja mais fácil conscientizar a sociedade hoje do que a gente implantar através de política pública aquilo que é devido. Então eu termino aqui dizendo a vocês que a responsabilidade maior de melhorar essa cidade, especificamente Camaçari, é muito mais nossa do que do povo. Nós temos o poder, nós temos as leis, nós temos a responsabilidade de implementar aquilo que falta em nossa cidade, para a gente sair da condição de província e entrar no processo de metrópolis, de cidade que se preocupa com as pessoas, de cidade que tem um polo, termos a fama e usar essa fama de cidade rica. Como vamos fazer isso? Trazendo toda a tecnologia possível para a nossa cidade, para o nosso povo usufruir de uma melhor qualidade de vida. Obrigada, vereador Dilson. As suas considerações. Eu gostaria também de agradecer novamente, né, pelo convite. Agradecer também aqui a presença do Eduardo Topázio, como o vereador Gilvan frisou aqui, parece que a dinâmica era um bate-papo, mas na verdade, no meu caso, a gente tomou uma aula aí, né, com os dados aí do professor aí, né, posso dizer assim, de a gente estar tentando conviver numa sociedade onde essa questão ambiental tem que ser prioridade, porque o que você deixa de fazer para ter uma sustentabilidade ambiental, essa conta você paga ela mais na frente, né? E aí, voltando àquela questão da educação na origem da criança, na minha época, há 30, 40 anos atrás, essa questão não era bem fundamentada, e eu gosto sempre de, rapidamente, contar uma passagem, né,
dessa conscientização ambiental quando você introduz ela na criança. Eu tenho uma filha que tem 5 anos, Lívia Magalhães, e em um determinado passeio com ela desse, eu fui abrir um biscoito. E esses biscoitos novos, você tem um lacrezinho ali em cima. Eu tirei, ele soltou na minha mão prontamente, sem pestanejar, ela chegou para mim. O senhor está degradando a natureza. Aí eu falei, tá certo. Então, pronto. Então isso é o que eu deixo aí de reflexão. Obrigado, Giovanni. Para que essas futuras gerações que estão vindo aí não paguem a conta da nossa falta de educação ambiental. Muito obrigada. Muito obrigado. Eduardo. Bom, eu quero agradecer o convite. O INEMA se coloca à disposição de sempre que precisar estar aqui presente, discutindo com os senhores, contribuindo. Quero lembrar, mais uma vez, que o Polo está em processo de renovação de licença. É um momento de revisão dos seus procedimentos, de melhorias, de aperfeiçoamento de todos os seus controles ambientais. Né? O INEMA está aberto a debater e discutir com os senhores assim, sempre que for possível e necessário, que vocês quiserem. Né? Agradecer o convite e o prazer de estar aqui conversando com vocês, né? Com a cidade de Camaçari. Isso é um privilégio. Volto a dizer, a Praia de Camaçari é uma área que eu tenho um orgulho de dizer que a gente implantou o monitoramento das praias, e mostra que isso é um grande ativo econômico, não só ambiental da cidade, e os resultados vocês podem acessar pelo inema.ba.gov.br e mais outras informações, assim que também a gente pode até de pronto ficar com o compromisso de, pegando um e-mail dos senhores, enviar diretamente esse resultado toda semana que tem um resultado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os nossos convidados. Foi um bom bate-papo sobre o meio ambiente aqui do município. Para você em casa que nos acompanhou, obrigada pela companhia e eu lhe espero na próxima semana no Camaçari em Debate, aqui na TV Câmara.